Pastor Baruch, que eu conheci há pouco tempo, mas tem sido um companheiro, tem sido muito legal, eu tenho aprendido muito com ele e com alguns outros pastores. E Deus tocou no meu coração me chamar para as crianças também. Vou pedir os meninos de 4 a 7 anos que vem à frente também, para a gente orar com vocês. Vamos lá, meninos de 4 a 7 anos. Você quer pensar de essa semana e agradecer ao Senhor por mais um ano de vida, por mais um ano de casamento, vem à frente, de batismo. E a gente quer orar por sua vida, quer agradecer a Deus por sua vida. Vamos lá, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, as nossas vidas, pedindo ao Pai que o Senhor fale conosco nesta noite. Nós entregamos nossos louvores e adoração a Ti, que temos sido recebidos com um cheiro suave diante do Teu trono de glória. E nós pedimos a Deus unicamente que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, para que saiamos daqui cheios do Teu Espírito. Também pedimos a Deus que o Senhor fale com nossas crianças, que o Senhor abençoe, ó Deus, o nosso berçário, o nosso maternal, e fale com os nossos pequeninos na linguagem deles, ó Pai, que saia daqui também, ó Deus, cheios da Tua presença. Nós te agradecemos por aqueles que aniversariando, por aniversariar essa semana. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, pelos dízimos e ofertas aqui entregues. Que nunca falte a provisão na casa dos teus filhos. E aqueles que estão faltando a provisão, ó Pai, eu peço, abra a porta, Senhor, abra a porta de emprego, abra a porta daquilo que for necessário, Pai, em nome de Jesus. Abençoe suas vidas. E, Senhor, agora nós oramos pela vida do pastor Eduardo Baruch. Pai, em nome de Jesus. Usa o teu servo nessa noite. Dê a ele, Deus, a intrepidez, ó Pai, a ousadia de entregar o teu evangelho da forma que o Senhor deu a ele, com toda a coragem de falar tudo que o Senhor mandar ele falar. E dê a ele, Deus, a humildade de não falar nenhuma palavra além daquilo que o teu Espírito Santo deseja dele. Obrigado, ó Pai, porque a Flávia, Deus, a esposa dele, nos foi usada por ti, mas sendo com as nossas mulheres. Que ele agora seja usado para falar com todos nós, ó Pai. E que todos saímos daqui cheios da Tua palavra, transformados e melhores do que entramos. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu pastor, você está entre irmãos, você sente em casa aí à vontade. Pode exercitar. Qual microfone você prefere? Segurar ou quer que eu te trouxe aqui? Amém, amém. Boa noite, irmãos da paz, amém? Amém. Preciso da misericórdia de vocês, 2 vezes. Se o horário agora eu estou bem avançado, eu vou ter que acelerar a mensagem. Não? Então eu peço misericórdia de vocês, amém? E a segunda, eu sei que vocês vêm de 3 dias de festividade. Eu sei que vocês devem estar cansados também, muitas coisas. E se o teu irmão não dá muito lá, você acorda ele fazendo o favor em nome de Jesus, amém? Se você não acordar, eu vou te ajudar. Eu vou falar, fala com o teu irmão. Então, com certeza, eu sei que tem gente que fica apavorada quando o pastor manda fazer isso, mas é para mim fazer com que o teu irmão, amém? Fique desperto. Bom, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, pastor. Obrigado pelo convite, amém, igreja, pastor Wagner. Na verdade, eu e o pastor Serginho, a gente ia pedir uma oportunidade para cantarmos juntos, mas como o horário já está avançado, nós não vamos cantar. É por isso que eu e ele viemos com a mesma blusa, amém? A gente ia pedir, mas não tem como, pastor, deixa para a próxima, amém? Mas a minha esposa também está aqui comigo, amém, que me tolera há muitos anos. E literalmente tolera, a pedra delas pedras são grandes lá no céu. Amém? Mas a alegria de poder estar com vocês neste momento. As misericórdias não sejam mineras, amém? Então se passarmos do horário, você não pode mais reclamar e murmurar, amém? Porque a misericórdia só se renova a cada dia e ele não volta a misericórdia dele. Você não vai voltar com essa misericórdia, amém? Hoje é dia de festa! Dia de festa, gostei, amém? Amanhã é feriado, vocês vão acordar mais tarde, amém? Quem foi embora perde o bolo. Ah, é? Então, que bom, bota o bolo aqui que eu só libero depois que eu pregar, amém?
Então a minha chantagem com vocês vai ser o bolo hoje. Quem for antes não vai comer o bolo. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Eu já tive aqui muitos anos atrás, é verdade. Não tinha isso aqui não, irmão. E era terra pura, amém? Essa carne de novo já tem idade, amém? Que vamos soldados, né, Sérgio? Nós vamos entregar na cidade, vai ter mais de 20 anos, eu creio. Uns 20 anos, certinho, quando eu vim aqui. Tem. Foi, logo no início. 20 anos atrás de bom seminário. Foi o quê? 18? Por aí. É, coisa assim. Amém? Lucas capítulo 11. Vou pregar, porque senão a gente vai se entregar até a nossa cidade. Certo dia, versículo 1, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para esse dia, e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixe cair em tentação. E ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para lhe pedir pães, 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tem nada para me oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará, ele dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pedem, recebe, todos que procuram, encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você um pouquinho só de retorno aqui para mim, querido, por favor. Amém? Irmãos, nós vamos falar sobre conhecendo a Deus mais de perto, uma vida de oração, amém? Mas eu gosto sempre de falar isso, não é clichê, eu não sou pastor profissional. O que eu prego aqui nasce dos meus devocionais, do meu tempo com Deus. Eu louvo ao Senhor porque eu fui forjado desde cedo na escola, sabe, devocional com Deus. Desde cedo eu fui levado a entender da importância da intimidade, da comunhão, da relação com o nosso Deus Criador. E eu creio que isso é de extrema importância para nós, porque eu tenho entendido, sabe, na minha caminhada, lidando, sabe, com líderes, pastores e com igrejas, é que muitas vezes nós temos um lindo discurso, mas nós praticamos muito pouco aquilo que nós falamos. E desde cedo eu aprendi uma coisa: todas as vezes que eu ia orar, eu deixava a porta do meu escritório, do quarto aberto, para que a minha filha pudesse presenciar o que eu estava vivenciando. E nós tivemos ontem retrasado, a minha filha sempre foi uma cristã, mas muito devagar na sua condução ministerial. Era uma cristã que sentava no banco, passava algumas coisas, mas até então não tinha envolvimento, sabe, literalmente servindo. E eu me lembro que em 2021 nós fomos numa escola profética onde falava sobre oração, intercessão. E naquele dia tudo mudou na vida da minha filha, quando nós tivemos mergulhado durante 5 dias num ambiente onde nós éramos o tempo todo impulsionados a orar, a ouvir ao Senhor. E naquele dia o Senhor veio a ela pessoalmente e disse que levaria ela para as nações. Em 3 meses o Senhor resolve tudo na sua vida, envia para Jocum. E ela na Jocum agora, o Senhor disse que ela ia para a América. E a primeira coisa que nós perguntamos: Senhor, tantos lugares para ir, porque a América 5 por 1, não entendemos o real, valendo R$5 o dólar. Eu falei: meu Deus, quantos lugares ela poderia o Senhor enviar?
e o Senhor a envia, em poucos meses ela volta falando inglês fluentemente. E eu me lembro que um culto como esse estávamos acontecendo e ela nunca tinha pedido nada, nem pegado nunca no microfone. Ela chega e fala: pai, me dá o microfone. E meu coração acelera naquele momento. Eu falei: meu Deus, minha filha nunca pegou o microfone, o que ela vai dizer, né? O que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa? E agora é o momento, né, de toda a igreja ouvir o que ela tem para dizer. Ela pega o microfone e ela diz o seguinte, em lágrimas: pai, hoje eu entendo quando eu via o Senhor orando, estudando a Bíblia. Sou grato a Deus por tudo que eu vi o Senhor no seu tempo com Deus. Irmãos, foi a maior dádiva que eu poderia receber em toda a minha trajetória ministerial. Porque a minha filha estava vivenciando aquilo que ela viu seu pai vivenciar. E quando ela diz aquilo para a igreja, eu desabei em choro. Comecei a chorar como uma criança, olhando a minha filha, testemunhando daquilo que ela via. E ela estava dizendo: pai, tudo que o Senhor vivia é real, porque eu estou vivenciando hoje. Então, eu quero levar você a dimensionar, querido, a sua vida numa relação com Deus profunda. E este texto, na verdade, quando você estuda profundamente, ele não tem nada a ver com o Senhor provendo, o Senhor sustentando. Ele até usa alguns versículos, mas é muito mais do que isso, porque ele estava respondendo uma oração de um discípulo que talvez possa ser João. Porque às vezes o próprio discípulo, ao escrever, ele não colocava que era ele. E o livro, né, eu creio que possa, Lucas, me perdoe, Lucas ou João, eu creio que estava bem próximo, mas esse texto, ele não é sobre, sabe, uma vida onde o Senhor estava querendo responder a resposta da oração. Mas o Senhor estava levando a trazer uma resposta para uma pergunta que o discípulo faz: nos ensine a orar. Sabe, e esse texto para mim é enriquecedor. E eu lhe falo que muitas coisas aqui eu ainda não vi um pregador dizendo. E esse texto vai nos falar muito poderosamente sobre todo este contexto que se encerra quando ele diz que o Pai sendo mal sabe dar boas coisas, se vocês pedirem, eu lhes darei o Espírito Santo. Então a conexão, quando se faz uma pergunta e Jesus discorre umas histórias, duas histórias podemos assim dizer, para trazer uma resposta clara e objetiva ao coração do discípulo. Porque talvez o discípulo estava procurando métodos. Qual o método de se orar? Qual a forma de se orar? E Jesus, nesse texto, ele revela a essência da vida de alguém que ora. E a primeira coisa que eu quero abordar com vocês é que Jesus está orando em determinado lugar, e essa oração, eu creio, ela deve ter sido tão intensa, e tão poderosa, e tão íntima, e tão tão íntima e tão poderosa. Pô, estava melhor não para mim, mas um pouquinho alto, E aí, esse discípulo agora de Jesus está nesse ambiente orando em determinado lugar, e agora esse discípulo pergunta. Eu creio que coisas extraordinárias estavam acontecendo aqui, porque o texto me dá liberdade de eu imaginar. Porque se esse discípulo pede, nos ensine a orar, como João ensinou aos seus discípulos, ele não estava dizendo: olha, como João ora, mas porque a forma que João ensinou aos seus discípulos. Eu creio então que neste momento, desse tempo de Jesus em oração, chamou a atenção de discípulo. Ele não estava dizendo: olha, me ensine a orar como João, mas assim como João ensinou aos seus discípulos, nos ensine também. Ou seja, isso me ensina, querido, que nós necessitamos e precisamos, querido, sermos inspiração para os outros na nossa devoção. E eu vou falar uma coisa aqui, me perdoe, mas o pastor falou: pregue tudo que Deus lhe falar. Paz, muitas vezes os nossos filhos não nos acompanham, porque não tem modelos dentro de igreja de vida devocional.
emocional. Porque o que nós dizemos para ele, vai para a igreja, nós dizemos para ele, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, mas se isso não passa por uma vida de oração, de intimidade no seu coração, se torna somente um discurso. Na nossa igreja, quantos adolescentes nos procuram e nos procuravam, dizendo, pastor, sabe por que eu não oro? Sabe por que eu não leio Bíblia? Porque em casa não tem nem meu pai nem minha mãe o hábito de orar. Porque os maiores espelhos e modelos para a tua família é você. E o problema é que nós estamos transferindo a responsabilidade para o Estado, para o pastor ou para a igreja, mas essa responsabilidade ela é nossa. Então Jesus se tornou uma fonte de inspiração para os seus discípulos, até o ponto que eles perguntam, nos ensine a orar. Sabe, procure pessoas, querido. Eu estou aqui ensinando vocês sobre o coração. Sabe, procure pessoas que têm uma vida de oração. Você quer desenvolver uma vida de oração? Procure pessoas que têm uma vida de oração, porque elas serão para vocês fonte de inspiração, fonte de pessoas que vão impulsionar a vocês a desejar cada vez mais. É como simples. Se você deseja aprender a dirigir, você vai fazer o quê? Você vai procurar um motorista. Se você deseja ser confeiteiro, você vai procurar alguém que faz bolo, que faz doce. Então, se você quer crescer na sua relação, procure, encoste em pessoas que têm uma vida de oração. Segunda coisa que esse texto nos ensina é deseje ter uma vida de oração. Porque tudo parte, querido, do desejo de você querer. Enquanto no teu coração não houver um desejo e você não se sentir incomodado com a vida que você está levando, você vai ficar sempre na mesma vida. Então os discípulos, quando olharam aquilo, eles desejaram, eles se sentiram indignados com a sua própria vida. Então você precisa se indignar às vezes com a vida que você está levando. Você precisa olhar para a tua vida, aos critérios da Bíblia e olhar e dizer, meu Deus, se eu não estou orando, se eu não estou lendo a Bíblia, eu preciso me indignar contra isso. Porque se você não tiver esse desejo, não projetar no teu coração esse desejo, você não vai sair do lugar. Então, postumamente, eu coloco no meu coração alguns desejos. Nós começamos um podcast que eu comecei a fazer, veio no coração o desejo, eu comecei a observar, eu comecei a pesquisar, eu comecei a ouvir pessoas sobre podcast, eu comecei a me interessar, porque eu queria. Então você precisa ter um desejo, você não pode, querido, ficar, e essa é um dos grandes problemas, porque há um grande lacuna entre a nossa conversão e a nossa maturidade. E eu tenho aprendido, infelizmente, que tempo de igreja não significa maturidade cristã. Deveria ser maturidade, mas eu tenho aprendido que maturidade cristã vem pelo seu desenvolvimento, pelo seu desejo, pela sua busca das coisas do alto. Eu conheço pessoas na caminhada com 5, 6 anos de igreja, de cristão, que tem muito mais maturidade de pessoas de 20 e 30 anos de evangelho. Então deseje, anseie por entrar em uma vida extraordinária, querido. O que a Bíblia escreve, o que está escrito na Bíblia é uma realidade. Sabe que a vida extraordinária do cristão deveria ser algo normal, mas se tornou anormal quando nós lemos a igreja em Atos, quando nós olhamos a história dos profetas, dos sacerdotes, quando olhamos a história de Jesus, de Paulo e dos discípulos, nós observamos uma coisa: o extraordinário era normal na vida deles. Só que hoje inverteu. Quando nós experimentamos algo extraordinário, nós estamos, algo deveria ser normal. Não na normalidade de desprezo, de simplicidade, mas na normalidade de um povo que entende que esse Deus ele é poderoso. E o que ele escreveu é uma realidade que não só foi vivida e que podemos vivenciá-la hoje.
Irmãos, a minha filha com 21 anos, ela tem experimentado milagres. Estava contando um pouco com o pastor. Da minha filha com 21 anos, prefiro você estar tendo experiências com o Senhor, que eu conheço muitos cristãos que não têm de 20 anos de cristão, de provisão, de milagres, de coisas extraordinárias acontecendo, porque ela entendeu que a Bíblia não é só um livro escrito, a Bíblia é uma revelação para os seus filhos caminharem e viverem aquilo que ela nos orienta. Não é uma história de um filme, de um desenho, que você se torna um espectador. A Bíblia é um livro, uma história contada de Gênesis a Apocalipse, para que nós possamos participar daquilo que já foi escrito e vivenciarmos hoje. Sabe, a terceira coisa que este texto nos revela é que Jesus estava orando em determinado lugar. Sabe, separe o lugar. Eu lhe pergunto, qual lugar desse na sua agenda, qual local físico você determinou para você ter uma relação com o seu Criador? Querido, e a gente coloca desculpa na nossa agenda, mas eu falo que é questão de prioridade. Tudo que é prioridade na nossa vida entra na nossa agenda. Eu já estou lutando para fazer exercício físico, né? Mas é porque na verdade não se tornou uma prioridade na minha vida. Apesar de eu saber que eu preciso, porque eu estou já, vou fazer 47, quero chegar na minha velhice, né, bem, não é só esbelto, mas bem fisicamente. Esbelto significa também saúde, amém? Então, eu lhe pergunto, você tem separado um lugar? Porque Jesus tinha estes locais. Você tem separado um tempo na sua agenda para estar com o seu Criador, para estar com aquele a qual nós cantamos aqui durante uma hora, não sei, 40 minutos, 50 minutos, e dizemos as suas maravilhas de quem Ele é, este Pai? Mas a pergunta é, você tem separado não somente um local, mas um horário para estar com Ele? Querido, enquanto você não colocar na sua agenda, não vai acontecer. Porque todos os dias você vai ter demandas, todos os dias você vai ter coisas para fazer. Todos os dias você vai ter situações para se viver. E eu vi uma pessoa falando, Flávia, Luz Vaz, ela disse que ela tomou um choque quando uma pessoa chegou para ela e disse o seguinte: você sabia, quando ela começou a despertar na sua vida cristã, você sabia que você tem as mesmas 24 horas do que o presidente Obama? Ela entrou em crise. Porque, irmãos, ser presidente de igreja dá trabalho ou não dá? Para você imagina você ser presidente da maior nação que ainda é, não adianta nós lutarmos, é a maior nação do mundo, né? Em todos os aspectos. E ela falou, meu Deus, o presidente tem 24 horas, eu também tenho 24 horas, e esse homem está fazendo tanta coisa. Eu te pergunto, quais são as prioridades que você tem colocado na sua agenda? Porque nós podemos chegar na vida, no final da nossa vida, temos um lindo discurso, mas pouca vivência, pouca experiência. Querido, eu falar sobre Deus é diferente de eu viver com Deus. Nós precisamos de uma geração que se levante, que não somente vão contar as histórias dos homens de Deus, mas que vão escrever as histórias com Deus. Sabe, a quarta coisa que esse texto nos ensina, porque quando pergunta, nos ensina lá, Jesus diz, ok, eu vou agora ensinar, porque na verdade Jesus não está ensinando a orar aqui, Jesus na verdade está mostrando a essência da oração, mas Jesus começa com o quê? Vocês lembram o que é que Jesus, a primeira coisa que Jesus começa a falar é o quê? Pai. Sabe por que Jesus começa falando Pai? Porque dependendo da sua relação e da sua visão que você tem do Pai, isso afeta a sua relação com o seu Pai Criador. Então por isso que Jesus toca na ferida. Porque qual era o ato dos judeus? Era o quê? O Deus de quê? De Abraão, de Isaac. Então agora o Senhor está trazendo a
pessoas que têm dificuldade a ter relação com Deus Pai, pelas experiências que teve com o Pai, está vendo? Eu atendi muitas pessoas que falam, pastor, eu imagino Deus carrasco, um Deus que pune o tempo todo os seus filhos, por quê? E aí eu fui entender a história dessa pessoa, porque essa é a representatividade do seu pai. O outro, eu não consigo chamar Deus de pai, por quê? Porque eu não tive pai. Eu não consigo chamar Deus de pai, porque a imagem do pai que eu tenho, terreno, é a pior que tem, toda distorcida dos seus valores e atributos. Então, você precisa entender qual é a relação que você tem com Deus, como você o vê. Quando se fala de Deus Pai, o que vem à sua mente? Um pai provedor? Uma relação de interesse superficial? Sabe que tem muitos filhos de Deus que andam como mendigos? Eu aqui, graças a Deus, eu sei que vocês não fazem isso. Mas a gente tem que prestar campanha para isso, campanha para aquilo. E um dia eu estava no carro, pastor, me assustei. Eu ligo o rádio e de repente está um pregador pregando, dizendo o seguinte, né? Nessa sexta-feira, nessa quarta sexta-feira, vai ser forte o poder de Deus, não sei o que. Aí eu comecei a pensar, opa, então as outras três sextas-feiras Deus estava menos poderoso. As outras 3 sextas-feiras Deus estava um pouco com raiva, não queria abençoar os seus filhos, mas nessa agora ele acordou de bom humor. E agora nessa ele ficou mais poderoso, ele tomou lá um Red Bull. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Amém. Vocês estão compreender. Então, às vezes, essa mentalidade, essa questão que entra na nossa mente, no coração da nossa relação com Deus, que eu preciso fazer algo para ganhar, e barganhando com Deus, ou seja, filhos que se estão como escravos. Que não se relaciona na paternidade dele, na sua relação de filho e de pai. Está aí, pastor Serginho, se fosse filho, né? Eu lhe pergunto, eu ainda tenho alguns protocolos com o pastor Serginho, mas apesar de muito tempo conhecer, ele fala Serginho, mas eu te garanto que o filho não tem protocolos. Protocolos eu falo desonra, porque filho o conhece. Sabe, quando o filho, né, agora não é mais, mas vamos dizer agora, vamos mais para a memória, vamos dizer que agora Barack Obama, ele está lá, agora no Palácio Oval. Você acha que o seu filho, ele vai entrar e vai ser revistado? Quem é você? Deixa eu ver se o teu nome está na lista. Não, porque ele é filho. Esse protocolo é para quem não é filho. Eu, se eu for lá, primeiro eu vou falar, quem está te mandando aqui? Tu é louco? Como é que você entra aqui, quer entrar na Casa Branca? Eu sou pastor, não quero ser pastor, profeta, quem você é? Não está na lista, não entra. Então, a sua relação com Deus, como você vê, porque isso vai afetar o seu relacionamento com Ele. A forma, em paz, eu digo para vocês, a forma como nós estamos imprimindo no coração dos nossos filhos pode macular a imagem de Deus Pai para os nossos filhos. A relação que nós estamos tendo. Outra coisa que nós aprendemos neste texto, aproxime-se de Jesus. Quer ter uma vida de devoção, quer ter uma vida de oração, quer experimentar, se aproxime dele. Querido, você não conhece alguém à distância, você só vai conhecer alguém se aproximando dele. E a proximidade vem com a adoração, com a leitura da palavra, com o jejum e com a oração, é claro, mas precisa haver uma proximidade. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem o quê? Ouvir é diferente de ver. Ouvir, querido, é diferente de ver.
você ouvir e discernir a voz de Deus, você precisa estar com Ele para você entender como Deus fala contigo, porque Deus fala bem nas nossas individualidades. Deus tem a forma de falar com cada um. Claro que a palavra ela é, amém, soberana, vocês estão entendendo, mas a forma dele se revelar, então você precisa aproximar dele. Não há como construir uma intimidade distante. Querido, não adianta nós irmos ao culto domingo, mas segunda a sábado não estamos neste trono apresentando a Ele as nossas vidas. É mais ou menos o seguinte, me perdoe, a gente vem no domingo, ok, nós adoramos, aí segunda, sábado, aí domingo, aí vai novamente, Senhor, eu estou aqui. Se eu fosse Deus, Pai também, eu sou, quem que está aí? Sou eu, eu lembro sim, domingo passado você veio aqui, né? Ok, agora você veio, não é domingo. É uma oração diária. Outra coisa que esse texto nos ensina, querido, que ter pai é diferente de ter um amigo também. Nem todo pai é amigo. É ou não é? Eu tive pai, mas não foi meu amigo. Quem teve um pai que não foi seu amigo? Levante a mão, não precisa ter medo. Só isso não. Quem teve pai que não foi amigo do seu pai? Tem mais pessoas. Ter pai é diferente de ter amizade. São duas coisas diferentes. Apesar de termos um pai, talvez não tenhamos amizade com ele. E esse texto nos revela isso, por isso que eu falo que esse texto nos ensina muita coisa. Sabe por quê? Porque ele prosseguiu. Suponha que você fosse à casa do amigo. Então toda essa história, Jesus está ensinando valores da relação da oração. Ele está contando história, entendeu? Como é que nós fazemos para aprender a orar como João ensinou seus discípulos? Jesus começa a ensinar ele agora uma relação. Então ele conta uma história, né? Você tem um amigo. Aí meia-noite você faz o quê? Você vai na casa desse amigo, porque um amigo seu chegou lá de última hora para pedir. Entende? Que está falando de amizade. Porque ninguém vai na casa de alguém meia-noite se não for amigo. Então esse texto nos ensina: desenvolva a amizade. Desenvolva a amizade. Então Jesus está dizendo: vocês querem aprender, né, sobre oração? Desenvolva a amizade. Que alguém só bate na meia-noite. Interessante que alguém chegou tal horário, que era tarde da noite, ele não tinha, agora meia-noite ele vai na casa. Então Jesus, quando ele conta as histórias, é para nos ensinar, não é somente história. Quando eu li isso, eu falei: uau, que fantástico. Então só vai na casa de alguém meia-noite, se for amigo. E ele diz: se for na casa do amigo. E é interessante, sabe o quê? É que a Bíblia diz que este amigo não saiu. Sabe por quê? Porque a amizade conhece uma voz. Tanto quem estava lá fora quanto estava lá dentro, por se conhecer, sabia quem estava dizendo lá dentro é meu amigo, quem estava me pedindo lá fora é meu amigo. Então a amizade, querido, e o tempo de relação começa você a discernir as vozes. Vocês são casados? Se ele te ligar, você confunde a voz dele? Se eu te ligar, quanto amo? Eli? Ei, aqui é seu marido, Eli. O que você vai dizer? Por quê? Porque conhece a voz. Mas eu te vi indo trabalhar. Posso ter visto. Você trabalha em tal lugar, é seu marido. É, nossos filhos. Porque você conhece o Pai. Então, desenvolva uma vida de amizade. E aqui nos ensina muito mais, sabe por quê?
Porque João 15,15, Jesus diz: já não vos chamo escravos, algumas versões servos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos, agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Então Jesus está falando: vocês são meus amigos, porque tudo que o Pai me disse eu estou lhe dizendo, já não são mais escravos. Mas você só consegue ouvir se relacionando. Por que Jesus pode falar? Porque eles estavam com Jesus esse tempo todo. Então Jesus quer construir, querido, uma comunidade de amigos, amém? Amigos que ouvem o que ele está dizendo, o que o céu está apontando, o que o céu está direcionando, querido. Quantas vezes eu acordei pela manhã e a minha oração falou assim: Deus, o que o Senhor está querendo fazer agora? O que o Senhor quer me dizer agora? Eu quero ser teu amigo. Eu me lembro de uma experiência, de tantas. Eu estava pela manhã orando e o Senhor me disse: vai para a rua. E eu vou para a rua cedo e de repente está vindo a mulher com um carrinho de bebê, com uma mulher do lado e xingando literalmente. E quando me viu, falei: ei, tudo bem? Ela: moço, me desculpa, me desculpa. Falei: o que foi? Eu: poxa, eu estou pedindo comida porque eu estou precisando, eu não estou aqui porque eu sou vagabunda. Foi na época da pandemia. Meu marido está desempregado, meu bebê está no carrinho, minha sogra está me acompanhando. Eu falei: calma. Deus respondeu o seu clamor. Ela olhou assim, falou: estava orando agora e pedi que o Senhor pudesse falar e compartilhar no meu coração o que ele queria que eu fizesse. E ele mandou ir para a rua. Na nossa casa tinha cesta básica. E era o que ela estava procurando. Então, você ser amigo dele, você será a resposta nesse tempo, amém? Então, seja amigo dele. Sexta coisa que esse texto nos ensina: tenha liberdade. Assim, respeito. A gente já fez muito isso. Eu também vim das Areias Batistas, né? Soberano, Criador, excelso, sublime. Irmãos, a gente falava uma oração tão parece distante que quem estava lá começava assim: ó, meu Deus, esse Deus, ele está tão longe de mim. Como eu falei, seu filho ainda, não sei, mas ele ainda senta em São Paulo? Acho que da mãe, sempre em Paulo, mais na localidade está com vergonha, né? Às vezes, às vezes tem vergonha, né? Porque é filho. Filho tem liberdade, irmãos. Sabe? Quantas vezes eu cheguei na presença do Senhor, estou arrasado, estou mal, estou chateado, estou triste, estou chateado com o Senhor. Chateado com Deus. Às vezes a gente não fala, mas fala. Na nossa igreja, o ano passado, uma jovem perdeu um bebê com 5, 6 meses. Fomos visitá-la. Aí estamos lá na sala, até minha esposa vai falar. Começamos a conversar, o Espírito Santo começou já a trazer no coração algumas coisas, e ela estava lá, aquele negócio de protocolo, comentando bem. Falei: você também então? Falei: deixa eu perguntar, você não está chateado com Deus não? Que isso? Assim mesmo. Chateado com Deus não pode. Falei: você está dizendo que não pode, mas talvez no teu coração você já está. Talvez você está perguntando a Deus: por que você deixou meu filho gerar e morrer? Por que o Senhor deixou dar o nome, fazer o enxoval? O que aconteceu? Liberdade. Nos relacionamos, parece com esse Deus tão distante e tão impessoal. Quantas vezes eu ajoelho naquele lugar e falo assim: eu só quero chorar. Eu só quero chorar, Senhor. Está difícil. Está árduo. Me abraça. Bom, desculpe, mas pedi para falar sobre oração. Esses dias eu estava no nosso quarto, tudo fechado. E eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor existe. Todo mundo quer aquele afago do Pai. Não é, irmão? Irmão, todo mundo
pastor, eu sei que isso existe, eu tenho experiência já, mas eu queria que o Senhor soprasse o vento do meu lado esquerdo. Não aceito nem do lado direito, nem. Aumentou uma brisa. Amém. Glória ao Senhor. O vento só passava aqui, irmão. O vento ele vem, tipo. Eu comecei a chorar. E de repente, quarto, que está vendo uma brisa. Glória a Deus. Liberdade. Aleluia. Glória a Deus. Esse homem só foi na casa desse homem à noite porque tinha liberdade. Liberdade para dizer, olha, não tem nada para comer. Chegou 3 pessoas lá, todos sal. Chegou os amigos meus, eu não tenho nada. Isso é liberdade. Senhor, meu casamento está difícil. Senhor, o ministério, isso é liberdade de você estar nele. Então desenvolva a liberdade, você é filho. Romanos 8, 14, 17 diz isso. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que se torna de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Olha só, por que diz isso Paulo? Não os adotou como escravos medrosos, porque em Roma, o que perdurava era a escravidão. Então, Paulo está trabalhando, quebrando grilhões nas suas mentes e coração. Diz, olha, vocês não foram adotados como Roma adotou vocês, como escravos. Amém? Porque Roma, quando vai para Jerusalém, Israel, escraviza. Então fala assim, olha, não, vocês têm uma mentalidade de adoção, porque Roma faz o que? O império adotava, amém? Adotava a nação para transformar no seu império. Agora, Roma adotou vocês para escravizá-los, mas não é isso que Deus fez com vocês. Escravos medrosos, mas sim os adotou para que possam ser como próprios filhos. Agora clamamos, Abba, Pai. Por liberdade. Não ando mais com medo como escravo. Escravo que tem medo. O escravo anda com medo. O filho não anda com medo. Se o teu filho, guarde isso, se o teu filho tem medo de conversar com você, você precisa dever para a paternidade. Respeito, honra, reverência é diferente de medo. Então, outra coisa, que horas ele vai dar liberdade? Meia-noite. Olha como esse ele faz liberdade meia-noite. Então aprenda que liberdade para orar no carro, liberdade para orar aqui na cama, liberdade para orar andando, liberdade para orar jogando, liberdade para orar trabalhando. Não, só na igreja não, é liberdade. E aqui nos revela, sabe o que? Intimidade, porque só revela necessidade para quem tem intimidade. Paulo está bravo lá. Chegou uns amigos do meu lado e não tem nada para dar para os caras, não. Me ajuda aí. Me socorre aí. Outra coisa que nós aprendemos, queridos, sabe o que é? Ore. Como crescer orando. Sabe que oração é treinar os seus ouvidos para ouvir o céu. Amém? É você treinar os seus ouvidos para ouvir o céu. Oração é um caminho. Guarde isso, oração é um caminho que nos revela o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Então, porque as pessoas, se Deus sabe todas as coisas, né? Porque no caminho da oração você vai conhecer mais sobre o caminho que é Jesus. Glória a Deus. Quantas vezes você fala, por que tem que orar? Aí ele falou, porque a oração é um caminho que vai revelar o caminho. Porque quando você começa a orar, se relacionar, você começa a conhecer mais sobre Ele. Então ore. E foi tão marcante isso, pastor Andrei, né? Na vida da nossa família, que aí a nossa filha, todas as vezes quando ela ia falar coisa para nós, eu tenho iPad, né? E ela me pede as coisas. Ficava bem e falava assim, nossa, parece só um iPad. Tudo pede. Aí ela, o senhor é meu iPod, o senhor pode. Aí eu falei assim, não, nós vamos orar. Toda vez, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Diante do Senhor, vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Aí ela foi para a missão.
Aí, com 3 meses de missão, ela vai para os Estados Unidos, Canadá. Aí, manda para nós: pai, mãe, estou pensando em ficar mais tempo. Aí eu, com ela: ei, Estela, não, que isso aí, filha? O planejado era 5 meses. Ela falou assim: vai orar, pai. Vai orar, porque eu estou orando, Deus está falando comigo. Então eu fiz uma boa discípula. Todas as vezes que eu vou falar com ela, ela falou assim: vai orar. Ela agora está orando, falou: pai, estou sentindo que talvez eu vou ficar 2 anos, que ela vai agora em maio. 2 anos, a mãe dela, da Flávia, está descabelando. Se bem que agora está ficando bem vazio. Eu passei, ela está saindo dessa crise agora. Tá mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque até então, semana retrasada, eu falei com ela, estava conversando com uns amigos e ela não tinha falado para minha esposa isso. Eu falei: aí, mas como é que está sua filha? Ela está bem, ela está precisando ficar 2 anos nos Estados Unidos. Ela fala: eu? O que disse isso? Aí eu fiz besteira. Falou para mim e não falou para a mãe primeiro para preparar o coração da mãe. Então, desenvolva uma vida de oração. Como é que você vai crescer orando? Você começa orando 1 minuto hoje. Amanhã você vai orando 2, daqui a pouco 3. Oração é desenvolvimento. Amém? Amém. Vai dar sono. Vai dar sono. E outra coisa, quando você está orando, irmão, o diabo vira sua secretária particular. Quem já ouviu isso? Você já ouviu isso? É sério? O que acontece quando você está orando? Começa a lembrar um monte de coisa. Vira a secretária para te atrapalhar, né? Nossa, eu tenho que ligar para fora. Pode ver, você está lá o tempo todo sem fazer nada, irmão. Não é verdade, não? Você está fazendo nada. Não nada. Aí você vai orar. Meu Deus, eu tive que pagar a conta. Aí sabe, vou dar um segredo para vocês? Coloca um caderninho. Aí quando fala: obrigado. Aí você fala: depois eu ligo. Ah, o irmão fala anotando. Porque eu nunca vi, irmão. É orar e orar. O diabo lembra de tudo que você tem que fazer. E quando você vai ler Bíblia, dá um sono terrível. Você está com sono? Começa a ler Bíblia. É uma guerra, sabe por quê? É uma guerra? Porque a carne militando contra o espírito, né, irmão? Mas irmão, é verdade ou não é? Olha, só eu que sou um carnal agora. Só acontece isso comigo lá, quando eu leio Bíblia, dá um sono na hora. Aí eu vou coração, viu? Mas irmão, começa a ler a Bíblia. Aí daqui a pouco só 2 minutos, você achou que leu 1 hora. Aí você não vai ler a Bíblia para dormir, amém? Você vai ler a Bíblia para ler, amém? E se dormir, amém? Deus já te pai, te ama do mesmo jeito, amém? Mas então desenvolva uma vida de oração. Hoje eu dirijo melhor do que minha esposa. Ela fala que não dirige, ela fica temando. Mas eu fui tirar a carteira. Pode falar? Carteira de motorista com 35 anos. Mas eu não dirigia carro, crente mesmo. Carro na garagem, pastor, quem dirigia ela é. Mas eu te falei que eu tenho que aprender. Ela ficava lá, eu ficava olhando lá. Vou te passar. Dirige bem, minha mulher, hein? Até às vezes já foi dar calor do pastor. Contar, pode? Aí lá na terceira ponte, na ponte que liga Vitória Vila Velha com aquela ponte? Não, aquela de lá, que segunda que também para Caracica, da rodoviária ali. Aí tá ela lá, aí passou no quadrangular, esse campo dele estava atrás. Aí daqui a pouco, o nome dela: irmã, fica tranquila, eu estou com tempo para chegar em casa, pode ir mais devagar. Você tem uma direção agressiva, né, irmão? Agora ali eu vi o pastor orar, irmão. Sem sono. Amém? Então desenvolva. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto: desenvolva uma vida constante, perseverante. Porque esse aqui, ele diz o quê? Aquele que pede, recebe. Ele está falando só de pedir, ele está falando de desenvolver uma vida constante e perseverante. Porque todo mundo achou que esse texto eu vou ficar para Deus dar. Não, ele está falando sobre oração. Claro que ele responde. Mas está falando sobre quer aprender a orar, discípulo? Seja constante e perseverante. Eu sempre falo, é melhor você estar andando a 40 quilômetros
todo dia, porque você quer 120 no outro dia está morrendo. Tira o irmão da igreja lá e ficava, pastor, mas tem que orar. Aí eu ia para ele. Aí 3 dias estava falando comigo. Daqui a pouco, empolgado, 40 minutos, daqui a pouco. Aí eu falava com ele, constância. Constância. Nem se você orar 10 minutos hoje, amanhã orar 10, depois 12, mas não para. É constância e perseverança. É aquele Jesus está nos ensinando. Aquele que bate. Eu estou tentando resumir, amém, irmão? Qual é o tema, mas vocês estão entendendo. Espera esse texto destrinche mais. Aquele que pede, aquele que bate, aquele que insiste. Então Jesus está falando, ó, quer aprender a orar? Seja constante e perseverante. Não adianta você orar hoje no culto, amanhã orar, não vai desenvolver uma vida de oração, amém? Outra coisa que esse texto nos ensina e que nós vamos, no último ponto, que eu acho fantástico, é que Jesus, ele começa, esse texto está falando, e essa história, ele encerra com o Espírito Santo. Sabe o que está falando? Quer aprender a orar? Desenvolva uma relação com o Espírito Santo. Ele fala, porque eles, olha só, eles pedem, nos ensinem a orar. Aí ele diz o quê? Se vocês que são pais, né, sabe dar boas coisas aos filhos, se pedir isso, né, vai dar cobra, tal. Quanto mais o Pai dos céus lhe dará o que pedir, e lhe dará um presente melhor, o Espírito. Deus está dizendo, ó, quer aprender a orar? Quer aprender a orar? Entenda que a chave é ser movido pelo Espírito Santo. E é tão interessante que quando você vai ler, você precisa entender nos versículos, nas histórias anteriores e depois, duas coisas. Na história conta Marta e Maria, olha que interessante, está Marta e Maria, amém? Lá, Jesus chega, o que acontece? Marta está o quê? E Maria? Engraçado, ó, Marta abriu a porta de sua casa, mas Maria que abriu a porta de seu coração. Marta presenciou Jesus, mas quem desfrutou foi Maria. Maria desfrutou. Marta estava de pé, Maria estava prostrada. Marta rebateu, não foi com Jesus? Não se importa que eu estou aqui, minha irmã aí? Maria se rendeu. Marta tinha muitos serviços que ela disse, mas Maria tinha prioridade. E aí é antes. Então Jesus estava mostrando os discípulos. Aí depois acontece isso, aí depois acontece o quê? Quando Jesus expulsa pelo poder do Espírito. E aí, Efésios 6,18 diz: não apagueis, não extingueis algumas lições do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é fonte de uma vida de oração bem sucedida. Por isso que Romanos diz que ele nos leva, quando não sabemos orar, orar com gemidos inexprimíveis. Por isso que Paulo diz, ora em todo o tempo no Espírito. Sabe por quê? Porque quando você ora no Espírito, essa oração é sempre certeira. Então Jesus encerra dizendo, vocês querem aprender? Vou contar uma história. Vocês querem fórmulas? Que é isso que Jesus está querendo nos falar. Tem segredo? Eu servo, dizendo, peça aos céus. Amém? Queria agradecer à igreja, pastor Wagner, família. Amém? Prazer rever o pastor Serginho e família. Obrigado, pastor Mercedes também. Você era menino, né? Quando vem aqui, está posando. Nossa, era menino, estou com 47 fazer 14 anos mais. Eu estava com 23, 24 anos. Não, isso não passa nessa altura. Obrigado. Desenvolva uma vida de intimidade de oração. Eu compartilho com o pastor Wagner. A gente tem um podcast, esse podcast ele é um podcast a qual o fim dele é para ser missionário.
Hoje é nosso dia de abençoa casal de missionários. Não abençoa minha filha ainda, né? Porque minha filha, minha igreja é má, mas minha filha só tem um ano e pouco de missão, não entendi. Eu quero que a igreja reconheça, não dizer a filha do pastor. Todo ano eu vou 3 vezes por ano ao médico para ajudá-los, ensiná-los. Então, se você quiser ajudar também nesse podcast, contribuir, você pode nos procurar, falar, pastor, a gente quer também investir, abençoar também, participar desse projeto. O tempo já não dá mais para explicar, mas o pastor depois eu mando, ele compartilha com vocês o nosso podcast. Meu coração arde por missões, para abençoar esse campo. E novamente obrigado. A oração esta palavra encontre os seus corações no meu coração pousada e produza frutos. Eu lhe garanto, não tem uma vida mais extraordinária e melhor do que uma vida com Jesus. Nenhuma experiência, nenhuma vivência que você tiver, nada que você experimentou na tua vida pode superar da presença e da relação, da vivência com o Senhor Jesus. É por isso que Paulo diz, eu sei que estar com Cristo é infinitamente melhor, mas por causa de vós eu fico. Se faça deste Deus vivo todos os dias, e vocês vão perceber como a tua vida vai ser. Amém?